Eu tô gostando muito da nova função de tela sempre ativa no meu iPhone 14 Pro Max e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você tudo o que você precisa saber sobre essa novidade. Mas antes de começar, não esquece de me dar um joinha se gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E rapidamente, uma dica para vocês de uma plataforma incrível que dá acesso a mais de 200 aplicativos para iOS e macOS sem custo adicional, o Setup. Você simplesmente faz uma assinatura e tem acesso a qualquer app da lista que você quiser. Você tem a opção de usar o Clima Mac X, MyNode, Gemini e muito mais. Além disso, uma super vantagem é que você pode testar o Setup e todos esses apps gratuitamente. Para fazer isso, é só usar o meu link afiliado que está aqui na descrição. Então, começando, o que é essa nova função? Como o nome já diz, é uma tela sempre ativa, então a tela de bloqueio do seu iPhone continua ligada, porém mais escura e mostrando as suas informações da tela de bloqueio. Então você continua vendo o relógio, a data, os seus widgets e as notificações. No meu caso agora, eu tô com um foco habilitado da gravação, então aparece aqui na parte inferior da tela o foco que está sendo utilizado. E como que essa tela sempre ativa funciona? Basicamente, os novos iPhones 14 Pro e Pro Max possuem a nova tecnologia ProMotion adaptativa, que varia de 1 a 120 Hz, que é exatamente o que proporciona que o seu display fique sempre ativo, porém gastando menos bateria. Na prática, a sua tela de bloqueio vai ficar mais escura automaticamente quando você não estiver usando o seu iPhone e o Always On Display, a tela sempre ativa, é desabilitada automaticamente em alguns cenários. No caso, se eu colocar o meu iPhone assim, virado para baixo, a tela sempre ativa já é desabilitada. Você pode até ver que tinha ficado mais escuro e agora ficou mais claro, porém, a tela sempre ativa continua habilitada. Além disso, se você colocar o seu iPhone no bolso ou numa bolsa, numa mochila, se o foco de dormir estiver habilitado, se você estiver usando o modo de economia de energia, se o seu iPhone estiver conectado no CarPlay, se você estiver usando a função de Continuity Camera no seu iPhone, se você não tiver usado o seu iPhone por algum tempo, também vai desativar a tela sempre ativa automaticamente. E se por acaso você tem um Apple Watch e você não está próximo do seu iPhone, essa função também é desabilitada. Então, por exemplo, se eu tô aqui no estúdio, deixei o meu iPhone e fui lá na sala, na cozinha fazer alguma coisa, como eu tenho um Apple Watch, o meu iPhone já vai reconhecer que eu não tô próxima dele e vai desabilitar a tela sempre ativa, o que vai economizar mais bateria. Agora, vamos dizer que você tem essa função habilitada e você quer usar o seu iPhone. É bem simples, você vai continuar usando o seu iPhone da mesma maneira. Então, você pode dar um toque na tela para o display ligar, vamos dizer assim. Você pode pressionar no botão lateral, normalmente, ou você pode usar a função de levantar para ligar o display. Eu pessoalmente, não gosto muito dessa função, porque às vezes eu tô simplesmente com o meu iPhone na mão, levando para algum lugar, e com essa função habilitada, a tela fica ligando o tempo todo sem nem precisar, o que gasta mais bateria, então eu deixo desativada. Mas se você gosta, é só você ir nos ajustes e deixar habilitada. Daí toda vez que você levantar o seu iPhone, a tela já vai ligar automaticamente. Uma característica que eu gostei bastante da tela sempre ativa é que o brilho varia dependendo da luminosidade do espaço que você tá. Por exemplo, se você tá na rua, a tela sempre ativa fica mais clara. Se você tá em um quarto escuro, se tá de noite, você tem a tela sempre ativa automaticamente fica mais escura, o que é bem conveniente. Sem contar que também economiza mais bateria. E falando em bateria, a tela sempre ativa gasta mais bateria? E a resposta, infelizmente, é que sim, gasta. Eu particularmente não fiz nenhum teste de bateria, mas eu vi 2 testes muito bons. O primeiro dele foi feito por Simply Pops, eu coloquei o vídeo aqui na descrição, se você quiser assistir também. E ele testou 4 modelos de iPhones diferentes. O iPhone 14 normal, que não tem a tecnologia Always On Display, um iPhone 14 Pro com um wallpaper colorido, um iPhone 14 Pro com um papel de parede, né, totalmente preto, e outro iPhone 14 Pro
com a tela sempre ativa desabilitada. Esse iPhone não foi utilizado durante o teste, então basicamente ficou ligado lá sem fazer nada. E o iPhone 14 Pro com papel de parede colorido durou 59 horas com uma só carga. O iPhone 14 Pro com papel de parede preto durou 70 horas. E o iPhone 14 Pro, que estava com a tela sempre ativa desabilitada, estava com 70% de bateria depois de 70 horas de teste. E o segundo teste que eu vi foi do Phone Arena. Ele conduziu 2 testes diferentes, um com o iPhone 14 Pro com o Always On Display habilitado e outro com o Always On Display desabilitado. Esse teste foi feito nos 2 dias, das 9 da manhã às 5 da tarde, e nos 2 momentos os iPhones começaram com 100% de bateria. Então, no primeiro dia, com a tela sempre ativa habilitada, o iPhone no final do teste estava com 94% de bateria, e no segundo dia, com a tela sempre ativa desabilitada, o iPhone continuou com 100% de bateria, mesmo depois das horas de teste. Lembrando que os iPhones não foram utilizados nesse período, só estavam ligados. Então a conclusão dos testes é que sim, gasta mais bateria. Porém, eu tô bem satisfeita com essa função. Eu gosto bastante de poder simplesmente olhar para o meu iPhone e conferir as notificações sem ter que pegar o iPhone na mão. Às vezes eu tô aqui digitando alguma coisa, eu só olho o iPhone e sei se tem alguma coisa importante que eu tenho que responder, alguma coisa assim. Ou, enfim, às vezes estou fazendo outra coisa na casa, eu consigo só olhar para o meu iPhone e saber o que está acontecendo também, que horas são. Às vezes eu não posso ver no relógio, eu simplesmente dou uma olhadinha ali no iPhone. Então, para mim, tá valendo mais a pena ter a função do que economizar bateria. Mas, falando do meu uso, eu notei sim que a bateria do meu iPhone 14 Pro Max está durando um pouco menos do que o meu 13 Pro Max durava. Vale considerar que o 13 Pro Max não tinha essa função. Então, está sim fazendo diferença. Mas eu chego ali no final da tarde, dou uma carregada extra no meu iPhone e tá tudo ok. Eu comentei brevemente sobre os papéis de parede e algo bem interessante é que a tela sempre ativa não altera o tom de pele. Então, mesmo colocando aqui um papel de parede que seja uma foto minha, por exemplo, o meu tom de pele não é alterado. A foto só fica mais escura mesmo, o que é bem interessante. Agora, uma dúvida de muitos usuários é relacionada ao burn-in. Você deve se preocupar com o burn-in usando a tela sempre ativa? E a resposta é não. Aparentemente, a Apple pode estar utilizando uma mudança de pixel que muda levemente o posicionamento dos elementos da tela de vez em quando, sem que o usuário perceba, para evitar esse problema na tela de OLED. E além disso, outra informação que eu vi no Mac Rumors é que os widgets ficam visíveis na maior parte do tempo, mas às vezes eles desaparecem da tela, justamente para ter também essa mudança do conteúdo que tá na tela do dispositivo. E se você não está familiarizado com esse termo burn-in, basicamente é um termo usado com referência a um fenômeno no qual aparecem imagens fantasmas, vamos dizer assim, no display, que acontece depois de você deixar o mesmo conteúdo aparecendo na sua tela por longos períodos de tempo. Por exemplo, você lida muito com planilhas e você deixa a mesma planilha aparecendo no seu monitor por horas e horas todos os dias. Ou você usa um papel de parede, um protetor de tela fixo, que não tem nenhuma variação, nenhum movimento por horas e horas todos os dias. Isso pode causar burn-in em monitores, em painéis de OLED. Então, de novo, você não precisa se preocupar com isso usando a tela sempre ativa nos iPhones 14 Pro e Pro Max, mas uma coisa que você pode fazer para garantir é ter mais de uma tela de bloqueio e variar essas telas de bloqueio de vez em quando, de 2 em 2 dias, toda semana.
enfim, na maneira que você preferir. Então você pode ter lá 2, 3 diferentes e ficar alternando. Outra dúvida bem comum é se você pode customizar a tela sempre ativa no seu iPhone e, infelizmente, a Apple não dá nenhuma opção de customização. Por exemplo, se você quer deixar a tela sempre ativa mais clara ou mais escura, você não pode mudar isso. A única coisa que você pode fazer realmente é habilitar ou desabilitar essa função. No caso, para fazer isso é super simples, simplesmente pressione em Ajustes, pressione em Tela e Brilho e aqui, Tela sempre ativada, no caso está habilitado para mim, é só desabilitar se você não quiser utilizar. Se você quiser utilizar, de novo, é só deixar essa função habilitada. Como eu falei antes, eu tô extremamente satisfeita com essa nova função. Eu gosto de conferir as minhas notificações, o horário, os meus widgets, sem ter que pegar o meu iPhone. Então, tô gostando bastante. A minha bateria tá, sim, durando menos e eu acredito que tem a ver com isso. E também o iOS 16, mas esse é um assunto para um outro dia. Então, pra mim, tá valendo a pena. Se por acaso você estiver notando que a sua bateria realmente não tá legal, isso tá afetando muito o seu uso, ou se você simplesmente não tá gostando, não tá vendo nenhum benefício dessa novidade, você pode simplesmente desabilitar. Mas eu quero ouvir de você, então comenta aqui nos comentários o que você tá achando, se você tá utilizando a tela sempre ativa ou não, o que você achou, que eu vou adorar saber. E essas são as informações que você precisa saber sobre a tela sempre ativa nos iPhones 14 Pro e Pro Max. Se você gostou, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.